Vamos continuar. Classificação quanto aos lados. Escaleno, isósceles e equilátero. Escaleno, um triângulo que ele tem os três ângulos e os três lados diferentes. Ó, ângulo azul, ângulo vermelho e ângulo verde. Né? Três ângulos, né, diferentes, por exemplo, 30, 50 e 100. Né? A soma tem que dar 180, três ângulos diferentes, beleza? Então, uma primeira observação aqui, né? Três ângulos vou botar o símbolo de diferente aqui para você já começar a pensar com símbolo, né, matemático. Ó, OBS2, né, três lados também diferentes. Então, se você ver algo do tipo, ó, um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos, né, isso daqui muitas das vezes na geometria indica que esse lado é diferente desse, que é diferente desse. São três lados diferentes, tá bom? Já no isósceles, olha só que maneiro, tu vai observar muito disso daqui, ó. Dois tracinhos assim, ó, e ele fala que dado o triângulo isósceles, aí ele pode botar dois tracinhos assim. Quer dizer que esses dois lados são iguais. Então eu tenho os vértices aqui A, B e C. Então no isósceles, o que vai acontecer? O isósceles tem dois lados iguais. Então AB é igual a AC. E geralmente esse carinha aqui de baixo a gente chama de base, tá? BC é a base desse triângulo. E outra parada interessantíssima é que oposto, se tem os mesmos lados, galera, oposto, né, ele tem os mesmos ângulos. Né? Se aqui é ângulo alfa, aqui é ângulo alfa. Tudo bem? Então o triângulo isósceles tem dois lados iguais e opostos a esses lados tem que estar o mesmo ângulo. Tudo bem? Então, uma forma de representar isso é falar que B com chapeuzinho é igual a C com chapeuzinho. Grave isso daqui também, tá? Quando ele botar uma letra com chapéu, ele está indicando, né, o B é o vértice, né, desse ângulo, mas ele está falando do ângulo B. Tudo bem? Se ele bota um A chapeuzinho igual a 50, ele está falando que esse ângulo aqui, ó, é 50, né? Tá? Aí, a questãozinha aqui, só para a gente, né, refrescar a memória, ó, se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine x. Bom, se é isósceles, esse cara é igual a esse, então eu faço 2x menos 7 tem que ser igual a x mais 5. Né? Passa o x para cá, vai ficar 2x menos x. 7 para lá, 12. Fácil. Equilátero. Equilátero, perceba, tem dois tracinhos nos três lados. Isso quer dizer que eles têm os três lados iguais. Prof, no equilátero, para ele falar que é equilátero, tem que ter dois tracinhos em cada? Não, pode ter três, poderia ter só um, poderia ter nada, e ele falar, ó, lado AB igual a AC igual a BC, tanto faz, tá? É só, já estou te apresentando aqui né, alguns símbolos da matemática, como pode vir na tua prova, tudo bem? E mais interessante ainda, né? Se ele tem os três lados iguais, olha só que maneiro, os três lados são iguais, os três ângulos, e os três lados são iguais. Então, você percebe que os ângulos aqui tem que ser 60, né? Porque, perceba, se eu tenho oposto a esse lado é x, oposto, né, a esse ângulo aqui do A é o x, e oposto ao C aqui também é x. X mais x mais x, 3x. 3x tem que dar 180. Tem que ser um ângulo de 60, então, né? Então, o equilátero, ele é interessante porque tem três lados iguais, o isósceles tem só dois. E tem três ângulos de 60. O isósceles, galera, eu não sei quanto vale o alfa aqui, não. Pode ser, né, 50 e 50, e o outro vai ser 80 lá em cima. Pode ser 30, 30, 20, 20, sei lá. Tá? Não tem uma pré-definição, não. Tudo bem?
O triângulo ABC é equilátero, determine x e y. Bom, se é equilátero, eu já pego esse lado aqui, tem que ser igual a esse. 15 menos y é igual a 9. Y vai ser, jogo o y para a direita, o 15 menos 9. Belezinha? Isso daqui vai dar 6. E aqui, bom, eu vou jogar 2x menos 7 é igual a 9 também, né? X vai ser 9 mais 7, 16 por 2, 8. Acabou a questão. Eu não preciso... Professor, mas se a gente igualar 15 menos y igual a 2x menos 7, pô, eu fico com 2 incógnitos e não consigo resolver. Tá? Agora, se tu substituir o valor ali, vai dar os 3 lados certinhos, 3 ângulos certinhos. Tudo bem aqui, galera? Isso daqui você tem que lembrar, assim, bem. Show? Show, mestre. Classificação quanto aos ângulos: retângulo, acutângulo, obtusângulo, né? Aí muita gente boa também, pô, não lembra isso. O triângulo retângulo a gente vai ter aula só dele, tá? O triângulo é importantíssimo, tá? Esse ângulo aqui, pretinho, tá? Esse daqui é um ângulo de 90, um ângulo reto. Ou seja, de 90 graus. Lembrando que isso daqui também está no curso de geometria básica, né? Ângulo reto 90. Esses dois carinhas aqui, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, são ditos catetos. E esse cara aqui oposto, tá? Oposto ao ângulo de 90, esse lado aqui, tá? Vai ser chamado de hipotenusa. Belezinha? Aí eu vou ter, por exemplo, que aqui é alfa e aqui é beta, tá? Perceba que se aqui é 90, os outros dois ângulos, né, somados tem que dar 90, porque 90 com 90 é 180, a soma é, né, 180. Então, ó, alfa mais beta, soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, independente do triângulo, tem que ser 180. Alfa mais beta tem que dar 90, tá? E aí, eu entendo, tá, que esse cara oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, tá? E ali, esses ângulos aqui são ditos agudos. Então, o triângulo retângulo, ele tem, né, um ângulo de 90 e dois ângulos, né, agudos, tá? Esses dois carinhas aqui, ó, a gente fala que são ângulos agudos. E ângulo agudo, né, agudo, o que acontece com o ângulo agudo? Tá? Ele é menor que 90, legal? E maior que 0 grau. Tá? Ele é maior que 0 e menor que 90. Tudo bem? 89,9999 agudo. 90 é ângulo reto. 90 não é ângulo agudo não, tá? É dito ângulo reto. Tá? E aí vem já uma relação que vocês já conhecem, né? Que a gente, como eu disse, a gente vai estudar, vai ter uma aula só para triângulo retângulo, vai ter uma aula só para relações métricas no triângulo retângulo. A gente só tá, né? Estou te apresentando ele aqui e é bom, né, a gente falar que a hipotenusa aqui, você vai ver isso depois, né? Mas já vou te adiantar aqui, ó. Digamos que você tem aqui, ó, é o A, vértice B, vértice C. A hipotenusa eu vou chamar de Azinho, esse cateto aqui Czinho e esse outro cateto aqui Bzinho. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Acho que vocês também já estudaram isso lá na titia teteia, né? Acutângulo, né? O que seria um triângulo acutângulo? Ó, A, B, C.
Tudo bem? Vamos chamar aqui de... Vou chamar aqui de... Esses lados aqui de X, tá? De Z e de Y. Tudo bem? Então, eu vou considerar esse cara aqui, ó, maior lado. Tudo bem? A nível de exemplo, né? Esse cara aqui é o maior lado, beleza? Tá? Então eu tenho 3 lados e 3 ângulos. Não necessariamente eu estou falando que é isósceles, é equilátero. Imagina aqui um triângulo, né? Que a gente, bom, escaleno. Bota aqui a escaleno, beleza? Então assim, o maneiro desse triângulo é que todos os lados aqui, os ângulos, perdão, A, B e C, tá? Eles são ângulos agudos. Tá? Agudos. Você já sabe o que é um ângulo agudo, entre 0 e 90, tá? E aí eu vou te dar um bizu aqui. Quando, se aparecer algo do tipo para provar, né, se esse triângulo é agudo, se é obtusângulo, se é retângulo, como é que tu vai fazer? O retângulo, né, o maior lado, que é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo, né, que tem o maior ângulo e maior lado, né? Então o maior lado ao quadrado tem que ser a soma do quadrado dos outros dois. Beleza? Tá? Já nesse acutângulo aqui, ó, eu defino, você vai pegar o maior lado que ele te deu. Então aqui eu defini que era o x, né? Mas poderia ser qualquer dos outros dois, um dos outros dois, tá? Esse ao quadrado, ele tem que ser menor, tá? Que o quadrado da soma dos outros dois. A soma dos quadrados, né, na verdade. Tudo bem? Então, ó, o maior lado ao quadrado é menor que y ao quadrado mais z ao quadrado. Grafo daqui. Se cair isso daqui, a galera fica no salcedo, belezinha? Obtusângulo, obtuso, já vem do ângulo obtuso, né? Então, digamos que eu vou chamar aqui, ó, aqui é lado A, aqui é lado Czinho e aqui é lado Bzinho. Tudo bem? Obtuso, o maior lado, né? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo obtuso, tá? Esse ângulo verdinho aqui que eu vou pintar, ó. Tá? Ângulo obtuso. E aí, o que acontece com esse ângulo obtuso? Ele é menor, tá, que 180 e ao mesmo tempo tem que ser maior que 90. Grava isso daqui. Obtuso maior que 90, porque 90 é reto, então tem que ser maior, tá? 91, 92, 93 até 179,9. 180 é ângulo raso, né? Ângulo de meia volta. Tudo bem? Se esse ângulo obtuso, obviamente, é o maior ângulo, esse cara aqui tem que ser o maior lado, né? Então eu vou te dar outro bizu aqui. Se ele quiser, se a questão quiser que tu prove, né, ele vai te dar um triângulo e ele vai perguntar: esse triângulo é o que, cara? É retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Aí tu vai usar essa relação aqui, ó. Se o maior lado ao quadrado for maior, tá? Legal? Que o quadrado da soma, né? A soma dos quadrados dos outros dois, beleza? Ao quadrado maior que B2 mais C2. Grava isso daqui. A gente vai estar diante de um triângulo obtusângulo. Tudo bem aqui, galera? Vocês chegaram a estudar isso daqui, essa parte? Ou não? Até que sim, já, mestre. Show. Até que sim.